Olá, minha turminha do quinto ano, como é que vocês estão? Hoje nós vamos ter uma aula de gramática com o assunto sinais de pontuação. Pega o livro de vocês de língua portuguesa e coloque lá na página 77. Pontuação é um emprego de sinais gráficos que auxiliam a compreensão da leitura. Quando a gente vai ler, a gente sempre vai usar os sinais de pontuação para ter pausa, para saber qual é o ponto final, quais são as frases interrogativas, e eles vão nos ajudar. Vamos começar agora com o ponto final. O ponto final, ele indica o fim de uma frase. Eu vou colocar aqui um exemplo bem clássico para vocês. Eu gosto de chocolate. E a mensagem foi encerrada com um ponto final. Nós temos também a vírgula. A vírgula, nós temos duas situações. Primeiro, uma pausa pequena separando as frases. Exemplo, muito bem, você acertou. Temos duas frases sendo separadas por uma vírgula. Outro exemplo, a enumeração. Eu almocei hoje arroz, feijão, peixe e açaí. Um almoço típico paraense. E foi separada, as comidas foram separadas por vírgulas. Nós temos a enumeração neste exemplo. O ponto e vírgula. O ponto e vírgula é uma pausa maior que a vírgula. E exemplo agora. Agora é uma questão de tempo. As pessoas irão vencer a doença. Nós temos aí um exemplo de ponto e vírgula. O ponto de interrogação. O ponto de interrogação, ele é usado nos finais de frases interrogativas. Quando a gente vai fazer uma pergunta, no final da pergunta nós usamos o ponto de interrogação. Exemplo, você quer estudar? Eu espero que todos os alunos do quinto ano estão com muita vontade de estudar. O ponto de exclamação. Ele é usado no final de uma frase exclamativa, colocando algum sentimento de admiração, de susto, de medo, e geralmente a gente vai usar o ponto de exclamação. Exemplo, nossa, que lindo arco-íris, né? Para lembrar um pouquinho da nossa escola. E no final dessa frase nós temos o ponto de exclamação, que está admirando. Os dois pontos. Nós temos duas situações aqui também nos dois pontos. Primeiro, uma citação explicativa. Exemplo, 5 pessoas selecionadas para a pesquisa. Maria, Breno, Arthur, Lana e Leandro. Aí nós temos os dois pontos que está explicando, mais explicativo. A segunda, o que vai se mencionar. Exemplo, todos da turma são inteligentes e educados. Está mencionando que os alunos da turma são inteligentes e educados. E o nosso ponto sinal de travessão, que vai ser o último, serve para introduzir a fala de alguém. Exemplo, Joelma, eu que estou falando. Eu estou estudando, mamãe. Então, eu tenho aqui o travessão na frente da minha fala. Bom, nós já estudamos nossos sinais de pontuação, agora nós vamos organizar nossas atividades do dia. As atividades que vocês irão resolver são das páginas 78 até a página 81. A primeira questão, escreva um trecho do texto Bicho-Homem, que tenha um dos sinais estudados. Então, você vai ver o texto lá na página 74 e vai copiar um trechinho desse texto. A segunda questão, escrevam 2 frases em que você deverá usar a vírgula. A terceira questão, você vai criar uma fala para os personagens, mas vamos observar os balões que vocês poderão usar. Vocês poderão usar o balão da fala, o balão do pensamento e o balão do susto, para construir o diálogo entre as crianças, tá bom? Não se esqueça de utilizar os sinais de pontuação. A quarta questão, transcreva o seu texto nas linhas abaixo usando o travessão e em seguida explique o uso desse sinal. A quinta questão, leia o texto e pontue-o, preenchendo as lacunas.
o texto com o título Animais Marinhos. Aí você irá observar que está faltando os sinais de pontuação. A sexta questão, vocês irão precisar da ajuda dos balões. Observe as cenas e desenhe balões com as falas para a história. Utilize sempre os sinais de pontuação quando necessário. A sétima questão, leia o texto com atenção. Mula sem cabeça. Você sabe o que é? É um ser fantástico que solta fogo pelas narinas e pela boca. Ela galopa pela noite assombrando as pessoas e dando coices. Que horror, conta a lenda, que para se defender da mula sem cabeça, basta esconder unhas e dentes. Mas não tenha medo, a mula sem cabeça só existe na nossa imaginação. Agora você vai reescrever o texto usando a pontuação necessária. A oitava questão, você vai ler a anedota e complete-a com os sinais de pontuação corretamente. Duas pulgas consumistas estavam conversando. Durante a conversa, uma perguntou para a outra: se você ganhasse na loteria, o que faria? Depois de muito pensar, a outra respondeu: eu compraria um cachorro bem peludo para mim. Podemos observar que temos uma observação bem importante lá na página 80, no finalzinho. Alguns sinais de pontuação determinam se as palavras que vêm depois se iniciam com letras minúsculas ou maiúsculas. Leia o trecho a seguir da história O Pequeno Polegar e complete a tabela analisando o que aconteceu com a palavra do texto após cada sinal gráfico em negrito. O texto O Pequeno Polegar. Esse é apenas um pedaço do texto, tá? Um trecho. Não era bem isso quando se via de perto, mas todo o resto era apenas a floresta perigosa, e eles não queriam ser devorados. Então bateram à porta a si mesmo. Uma estranha voz respondeu: vocês estão loucos? Não sabem o que tem atrás desta porta? Quem está falando? Perguntou o polegar. Eu, ora bolas. Não sabiam que existiam maçanetas falantes, disseram todos. Para a sorte de vocês, está vindo aí a dona da casa, que é boa e carinhosa, mas se chegar ao patrão... Bom, aí vocês vão observar os sinais e vão completar a tabela. Observe que nós temos aí a vírgula, o ponto final, o travessão, ponto de exclamação, ponto de interrogação e 2 pontos. E vão observar se após a palavra minúscula ou maiúscula ele está presente, tá bom? A nona questão e última do nosso livro. Complete as frases com as palavras do quadro e não se esqueça da pontuação. As palavras são esmalte, pasta de dente, macaco, abacaxi, girafa, uva, banana, leão, maçã, perfume, algodão e sabonete. Então, vocês vão encaixar essas palavras nas frases A, B e C. Agora, vamos observar a nossa atividade de folha. Assunto: pontuação. Primeira questão: pontue as frases de acordo com a indicação. Quando for uma afirmação, você chegou cedo, aí você vai colocar um ponto aí corretamente. Uma pergunta: você chegou cedo? Qual é a pontuação que relembra a pergunta? Letra C: você chegou cedo. É uma admiração. Dependendo do tom da leitura, a pontuação irá mudar. Então, você vai completar da A até a letra I. Segunda, identifique os sinais de pontuação por meio das dicas. Então, você vai ler a dica e vai colocar o sinal de pontuação corretamente aí. E a terceira e última questão, sublinhe as frases em que os sinais de pontuação foram utilizados de modo incorreto. Observe a frase A. Bom, a frase A começa com ponto de interrogação, aí vem feijão, ponto de interrogação, carne, ponto de interrogação e leite, ponto de interrogação. Então, você vai sublinhar as frases que estão com a pontuação errada, incorreta.
Bom, eu espero vocês agora lá no WhatsApp, eu espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando lá no WhatsApp, que nós estaremos esclarecendo as suas dúvidas, tá? Um beijo, um abraço e fiquem com Deus.